Meu grupo ficou responsável pelo tema nulidades sanáveis e insanáveis, o que se deve saber. E ele é composto pela Beatriz Nogueira Espinha, pela Heloíse Santos Neves Peixoto, Isabela Flores, Marina Soares Coutinho Carvalho e Micaela da Silva. O trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre nulidades sanáveis e insanáveis. De modo oportuno, vamos apresentar nesse primeiro momento sobre o que consiste as nulidades. As nulidades no processo penal são defeitos ou vícios jurídicos decorrentes da inobservância das normas, que tornam os atos ou processos inválidos ou destituídos de valor, de maneira total ou parcial. O processo penal é um instrumento de aplicação da lei penal aos casos concretos. Assim, o ordenamento jurídico prevê a existência de um modelo legal a ser observado e seguido durante o processo. A atividade processual é típica, composta de atos cujos traços essenciais são definidos pelo legislador. Logo, a inobservância da forma da atividade processual tem como consequência a possibilidade de invalidação do ato processual imperfeito. O objetivo é evitar o desatendimento às fórmulas de matriz legal. A nulidade pode alcançar todo o processo, parte dele ou apenas determinado ato. Quando já instaurada a ação penal, cabe destacar que eventuais irregularidades da fase de investigação não atingem o processo. As espécies de nulidade são caracterizadas pelo grau de desconformidade do ato com o modelo legal e a repercussão do defeito para o processo. São elas a nulidade absoluta, a nulidade relativa, irregularidades e atos inexistentes. Os atos inexistentes, pelo entendimento doutrinário, apresentam tamanha desconformidade com o modelo legal que deve ser desconsiderado pelo ordenamento jurídico. Esses atos não produzem efeitos nem podem ser convalidados. É um não ato sob o ponto de vista jurídico, uma vez que é ausente um elemento que o direito considera essencial para que tenha validade. O desfazimento desse ato não depende de pronunciamento judicial. Já os atos nulos são aqueles que faltam adequação ao tipo legal. A nulidade não é automática, assim depende de pronunciamento legal, ao contrário dos atos inexistentes. Na nulidade absoluta, a violação da norma constitucional ou legal, garantidora do interesse público, pode ser decretada de ofício pelo juiz ou pelo tribunal a qualquer tempo, com observância das regras de hierarquia e mediante a utilização de instrumentos processuais adequados, pois não está sujeita à preclusão. A nulidade relativa é acerca do desrespeito à exigência da lei infraconstitucional. Ela diz respeito no interesse preponderantemente das partes. O legislador deixa à parte a faculdade de pedir ou não a invalidação do ato. Em regra, para ser reconhecida a nulidade relativa, necessita que ocorra a arguição pela parte interessada. Além disso, deve ser demonstrado o prejuízo sofrido. E a nulidade relativa está sujeita à preclusão. Por fim, nas espécies, vou falar sobre as irregularidades, que são defeitos que decorrem da desobediência do modelo legal, mas não têm repercussão para o desenvolvimento do processo. São defeitos processuais de mínima importância, uma vez que não comprometem os objetivos da forma regulada pela lei. Achamos importante também ressaltar no nosso trabalho os princípios informadores das nulidades, uma vez que são norteadores da matéria. O princípio da tipicidade das formas consiste que o ato processual deve ser praticado de acordo com a Constituição Federal e com as leis processuais, uma vez que as formas processuais representam um instrumento para a correta aplicação do direito, com respeito às garantias fundamentais. O princípio do prejuízo é voltado ao repúdio a qualquer veneração às formalidades que não se mostrem imprescindíveis ao descobrimento da verdade durante o processo. A instrumentalidade das formas discorre que o ato processual é um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade. Logo, se o ato, apesar de imperfeito, garantir o fim a que for destinado, sem causar prejuízo às partes, não é decretada nulidade. O princípio da causalidade é sobre o alcance dos efeitos da decretação de invalidade, uma vez que, quando for declarada a nulidade de um ato, será causada a invalidade dos atos que forem diretamente dependentes ou que forem consequentes dele. Por conseguinte, o princípio do interesse veda a arguição de nulidade pela parte que deu causa a essa nulidade. A lei não tolera comportamento malicioso ou negligente de quem dá causa ao defeito do ato, para depois tentar se beneficiar com a invalidação.
Trata-se da aplicação do princípio da boa-fé também, da boa-fé objetiva, a qual informa todos os ramos do direito. O princípio da conservação dos atos processuais dispõe que os atos que não possuem relação com o ato defeituoso devem ser preservados. E, por fim, o princípio da convalidação expressa remover o defeito, remediar ou sanar o vício, com o objetivo de que um ato processual inicialmente perfeito possa ser considerado válido. É a previsão pela lei de situações que ensejam a validação de um ato defeituoso, que em princípio deveria ser inválido. Não é decretada nulidade quando for possível remover o defeito. Dando prosseguimento ao trabalho, vamos falar sobre as nulidades sanáveis e insanáveis. Bom, eu vou falar sobre a nulidade sanável ou a nulidade relativa, que é aquela que decorre de uma violação de uma norma que tutela o interesse de alguma das partes do processo envolvidas no processo, o que é entendido como interesse privado. Ela é uma violação no processo, já que com a possibilidade de ter a nulidade significa que há algum vício processual, mas no caso da relativa não há um impedimento da validade do processo no caso de inércia de alguma das partes desinteressadas. Essa modalidade de nulidade que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo a parte interessada ou afetada pelo ato pleitear sobre o vício e também demonstrar o efetivo prejuízo sofrido nesse caso. Especificamente nessa nulidade, há um prazo adequado para a parte afetada alegar essa nulidade. E caso ela seja falada intempestivamente, o ato se converida em preclusão. A preclusão é a perda do direito da manifestação do processo pela ausência da realização do ato processual no momento oportuno, que é o momento correto estabelecido em lei. E assim, não tendo essa arguição no prazo estabelecido, ou não sendo demonstrado o efetivo prejuízo, não há o que se falar da nulidade do ato. Então, pode-se dizer que a nulidade relativa é um vício sanável. Haja vista que também, se a parte interessada não alegar a nulidade, mesmo que a tenha percebido, o processo prosseguirá seu trâmite naturalmente. Nas hipóteses de nulidade descritas no Código de Processo Penal, que configura a nulidade relativa, são 5 hipóteses que está descrita no artigo 564, que no inciso 3, que é por falta de fórmula dos termos, são as anilhas D, E, G e H, e no inciso 4 também. O Código prevê também, no artigo 572, que no caso das hipóteses do artigo 564 que eu acabei de citar, elas vão ser consideradas sanadas no caso de não serem arguidas em tempo oportuno, ou seja, serem arguidas intempestivamente, no caso de praticada por outra forma, o ato estiver atingido seu fim, ou também se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os efeitos do ato processual. Eu acho importante destacar também 2 críticas que a doutrina expõe sobre a classificação das nulidades em relativa e absoluta, que é no caso do artigo 109 do Código de Processo Penal, que explicita, em caso do juiz, em qualquer fase do processo, reconhecer o motivo que o torne incompetente, ele vai declarar nos autos, com ou sem a negação das partes, dando prosseguimento do artigo 108 do Código de Processo Penal. Outra crítica, que é a segunda que eu vou falar, é sobre a nulidade relativa ser apenas de interesse privado. Mas no direito processual penal, todos os atos podem ser, em certo aspecto, considerados de interesse público. Assim como a proteção do réu é pública, né, posto que são públicos os direitos e as garantias constitucionais que tutelam a parte. Bom, agora a Bia vai falar sobre a nulidade absoluta. Obrigada. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre as nulidades insanáveis. Nulidade insanável, nulidade absoluta, consiste, segundo Renato Brasileiro de Lima, numa situação em que um vício constante do ato processual atenta contra o interesse público na existência de um processo penal justo.
As nulidades absolutas possuem duas características principais: o prejuízo presumido e a arguição a qualquer momento. O prejuízo presumido tem como base o princípio pars des nullités sans grip, o qual trata da necessidade da demonstração do prejuízo concreto em que a parte ocasionadora do vício causou, que está previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. No entanto, sobre a nulidade absoluta, a parte majoritária da doutrina entende que esse prejuízo é presumido. E essa presunção ela é relativa, na qual a parte que foi acusada de praticar o ato processual vicioso vai ter que comprovar a inocorrência do prejuízo a fim de que não seja declarada a nulidade do ato praticado. No entanto, apesar do entendimento doutrinário, os tribunais superiores possuem diversos precedentes que afirmam que o prejuízo deverá ser comprovado pela parte que o alegou, mesmo tratando-se de uma hipótese de nulidade absoluta, sob pena de não obter sucesso na anulação do ato. Um exemplo desse entendimento dos tribunais superiores é a decisão proferida pela 5ª turma do STJ no julgamento do agravo regimental nos embargos de declaração, no recurso em habeas corpus número 138382 do Paraná. Nesse julgamento, uma das partes alega suposta nulidade absoluta de ato processual. Esse ato tratando-se da nomeação de defensor dativo, tendo em vista a renúncia da sua advogada constituída, por violar, por teoricamente violar diretamente os direitos constitucionais, os direitos previstos no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse recurso teve seu provimento negado, porque a parte interessada foi incapaz de comprovar o suposto prejuízo, não anulando, assim, o ato processual praticado. No que diz respeito à segunda característica das nulidades absolutas, a parte majoritária da doutrina entende que as nulidades insanáveis podem ser arguidas a qualquer momento, enquanto não houver trânsito julgado da decisão. No que tange à possibilidade de convalidação dessas nulidades absolutas, a doutrina entende que, em regra, elas não podem ser convalidadas. Porém, quando se trata de uma sentença penal absolutória, todas as nulidades praticadas dentro do curso do processo serão consideradas como convalidadas. Assim como elucida Lima, em sua doutrina, o limite à nulidade absoluta está restrito à coisa julgada pro réu, tendo em vista o impedimento do princípio da reformatio pro societate. No que tange nas hipóteses de nulidades absolutas, Lima afirma que existem duas possibilidades, que, em regra, essa modalidade estará sempre presente. A primeira consiste nas nulidades previstas no artigo 564 do Código de Processo Penal, desde que elas não estejam ressalvadas dentro do rol previsto no artigo 572 do Código. E, por fim, haverá nulidade insanável também quando se tratar de violação de norma constitucional ou de tratado internacional que verse sobre direitos humanos, que foi, inclusive, o alegado pela parte interessada no recurso em habeas corpus apresentado aqui anteriormente. Obrigada a todos e vou passar a palavra para a próxima pessoa do grupo. Agora a gente vai falar sobre quais são as circunstâncias impeditivas de declaração ou arguição da nulidade, como elas se aplicam na prática e qual é o entendimento da jurisprudência a respeito do tema. De início, tem-se que as causas impeditivas de declaração de nulidade são a falta de prejuízo, a falta de influência, seja na apuração da verdade, seja na decisão da causa, e a consecução do fim visado. Constata-se a observância sobre a falta de prejuízo no artigo 563 do Código de Processo Penal, que afirma que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Já a ausência de influência é abordada através do artigo 566, que inclui que não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Enquanto que o artigo 572, inciso 2, engloba o terceiro tópico citado, ao dizer que as nulidades previstas no artigo 564 serão consideradas sanadas se o ato tiver atingido seu fim, por mais que praticado de outra forma. Ademais, resta explicitar quais são as modalidades impeditivas de arguição de nulidade, que, por sua vez, são a ausência de interesse da parte quanto ao desatendimento de formalidade,
ou quando há interesse da parte, porém ela mesma contribuiu ou ao menos concorreu para a formação do vício. 3. Quando há preclusão ou decadência da reclamação, ou quando os efeitos do ato que deveria ser nulo ainda assim são aceitos pelas partes, por mais que tacitamente. Os dois primeiros casos são abordados pelo artigo 565, que diz que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido, ou referente à formalidade, cuja observância só a parte contrária interesse. Já os dois últimos casos são tratados no artigo 572, inciso 1 e 3, que afirmam que as nulidades previstas no artigo 564 serão consideradas sanadas, se não forem arguídas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior, bem como se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito seus efeitos. Não obstante, há de se ressaltar que, na prática, as impeditivas genericamente são aplicadas às nulidades relativas. Portanto, deve-se perquirir se há alguma das impeditivas presentes antes de se declarar a nulidade relativa. E, em caso positivo, não se declara nulidade. Em compensação, de modo geral, as nulidades absolutas não previstas no artigo 564 serão consideradas sanadas, se não forem arguídas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior, bem como se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito seus efeitos. Não obstante, há de se ressaltar que, na prática, as impeditivas genericamente são aplicadas às nulidades relativas. Portanto, deve-se perquirir se há alguma das impeditivas presentes antes de se declarar a nulidade relativa. E, em caso positivo, não se declara nulidade. Em compensação, de modo geral, as nulidades absolutas não estão sujeitas às impeditivas. Todavia, há exceções, como, por exemplo, num caso em que a nulidade ocorrida foi na citação do réu, ou seja, um caso de nulidade absoluta, em que se tem a conclusão probatória pela absolvição, e quando a acusação e a defesa pleitearam a absolvição nas alegações finais. O juiz poderá absolver, pois a decisão de mérito beneficia exatamente o réu, a quem aproveitaria a declaração da nulidade, uma vez que a não declaração da nulidade não lhe traz qualquer prejuízo. Porém, o mesmo não seria possível se a decisão fosse o contrário, ou seja, pela condenação. Agora, em se tratando da jurisprudência, o STF afirmou que, em sua súmula de número 160, que anula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Logo, é importante observar que o contrário não ocorre, uma vez que o tribunal recursal pode reconhecer nula a nulidade a favor do réu, ainda que o recurso seja exclusivo da acusação e não tenha sido alegada nulidade. O trabalho teve o objetivo de oferecer uma reflexão sobre a nulidade, destacando a sua definição, a classificação e principalmente os efeitos que ela produz no processo, O processo penal é complexo e exige a observância dos seus procedimentos pelas partes. O erro na execução do ato ele pode acabar acarretando a sua invalidação e, consequentemente, a nulidade do processo como um todo. A nulidade ela é avaliada de acordo com a diferença do ato que foi praticado com aquilo que deveria ser, ou seja, a regra que rege a relação processual. Além disso, vale mencionar que a repercussão das distorções relevantes se torna um fator fundamental para configurar a violação da norma legal. A diferença entre as espécies de nulidade ela se encontra no que diz respeito à exigência da lei. Para a nulidade absoluta, a lei ela defende o interesse público, possibilitando a convalidação do ato, enquanto que na nulidade relativa, a lei versa sobre o interesse das partes, sendo facultado o pedido de invalidação do ato. Além disso, o trabalho ele explicitou os princípios norteadores do Instituto da Nulidade, sendo importante destacar alguns como a tipicidade, que rege a formalidade dos atos processuais, o princípio do prejuízo, que veda a nulidade nos casos em que não houve prejuízo para as partes, o princípio do interesse, que veda o pedido de nulidade pela parte que deu causa a ela, e o princípio do interesse, que veda o pedido de nulidade pela parte que deu causa a ela, e o princípio da conservação, que preza pela segurança jurídica e garante a preservação dos atos que não são afetados pelo defeito processual.
Um aspecto importante trazido aqui pela gente é que se refere às nulidades sanáveis é a necessidade da parte afetada ela requerer a nulidade do ato, sendo vedado que o juiz faça isso de ofício, além do fato de que delas configurarem vícios que não colocam em risco a relação processual, sendo possível ainda considerá-las sanáveis de forma tácita caso o ato tiver atingido seu fim ou a parte tenha aceitado seus efeitos. Enquanto isso, as nulidades insanáveis elas são levantadas a qualquer momento do processo, desde que não tenha havido trânsito em julgado, e serão aplicadas quando se tratar da violação da norma constitucional ou tratados internacionais que versarem sobre os direitos humanos. Acho que por fim, né, o trabalho ele deu luz a uma discussão que diz respeito à vinculação da nulidade relativa às leis que versam sobre o interesse privado. Essa discussão ela é pertinente, uma vez que no direito processual penal, todos os atos podem ser considerados de interesse público se analisada a forma constitucional que versa sobre os direitos e as garantias da parte, como, por exemplo, a proteção do réu. Além disso, podemos concluir que o Instituto da Nulidade é um instrumento do direito que fomenta importantes discussões doutrinárias no campo do direito processual penal.